Olá, seja bem-vindo à terceira parte dos nossos estudos a respeito do fruto do Espírito Santo. Nós encerramos o nosso último estudo com uma declaração desproporcionalmente dramática. Mas como Deus aceita essa condição dividida? Eu achava que se Deus quisesse possuir o ser humano, Ele iria querer possuir todo o ser, a vida completa, e não apenas uma parte. Pior ainda, Ele teria a parte que já é dele. Ele não teria meu próprio eu, já que o meu eu é exatamente a parte do pecado. Dramas à parte, o fato é que a questão faz sentido. Se Deus coloca ou imputa a sua própria justiça a nós, e nós continuamos a ser pecadores, isso significa que a justiça e o pecado coexistem dentro de nós. O lado bom é que isso responde à pergunta: o que é o fruto do Espírito? É o resultado da justiça de Deus que vive em mim. Mas também levanta uma questão bastante incômoda. Será que a vida cristã não passa de uma batalha entre dois opostos que coabitam em nosso interior? E em que essa condição dividida na nossa personalidade espiritual difere de uma esquizofrenia moral? Será que somos mais felizes quando a justiça de Deus habita em nós, uma vez que a nossa vida passa a ser marcada por um combate interior? E como Deus aceita essa posse parcial de nosso eu? Hoje eu quero tentar compreender como Paulo responde a essas questões. Como vimos na lição passada, o homem é pecador. Isso significa que ele pratica ações pecaminosas. Mas independente dessas ações, e até mesmo antes de praticá-las, ele já é um pecador. Ou seja, o pecado define o próprio ser do homem. Isso significa que em seu estado natural, e é muito tentador aqui usar o termo filosófico estado de natureza, ou seja, o homem em si mesmo, em seu estado bruto, é um ser naturalmente alienado de Deus. Como Paulo disse, escrevendo aos Romanos, todos pecaram e, portanto, todos estão afastados ou alienados da glória de Deus. O plano de Deus para a salvação do homem implica em atribuir ao homem a sua própria justiça. E a justiça de Deus nada mais é do que Cristo habitando em mim. Assim, eu, enquanto eu mesmo, sou pecador, injusto, imperfeito. Mas o Cristo que habita em mim é santo, é puro, é justo, é perfeito. Agora sim, sou declarado justo, baseado nessa justiça atribuída a mim. Precisa desenhar? Precisa. Eis o homem. Uma vez que o ser humano já nasceu afastado de Deus, não há como ele agradar a Deus. Nem há como ele satisfazer a justiça de Deus, pela simples razão de que não há no homem justiça de Deus. Como o homem não pode fazer nada para reverter sua própria condição de desgraça, o próprio Deus vem ao homem através de seu Filho e habita no homem, implantando ou imputando a este homem a justiça de Deus. Isto é ótimo, porque a partir desse momento o homem passa a ser a habitação de Cristo. Entretanto, quando Cristo habita no coração do homem, sua vida se torna dividida. Uma parte deste homem agrada a Deus. É exatamente a parte que Deus imputa ou atribui ao homem. Entretanto, uma outra parte deste homem desagrada a Deus. Exatamente o nosso eu. Paulo mostrou isso com todas as suas cores no capítulo 7 de Romanos, no versículo 25, dizendo: de modo que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Paulo mostra esse problema em cores muito vivas no capítulo 7 da carta aos Romanos, que aqui eu gostaria de expressar em minhas próprias palavras, em um tom talvez um pouco dramático, mas eu nem precisaria fazer drama. O capítulo 7 de Romanos realmente é dramático. Observem que o texto paulino, ele soa como uma espécie de confissão de fracasso. Irmãos, eu mesmo não compreendo a minha maneira de agir. Aquilo que gostaria de fazer, não faço. Aquilo que odeio é exatamente o que faço. Então, se faço o que não quero, quem está agindo?
Nesse caso, existe algo dentro de mim que me incomoda, que me escraviza, que me faz refém. É o pecado que habita em mim. Deste modo, o querer o bem está em mim. Mas eu não consigo praticar o bem, mesmo querendo. Acreditem, irmãos. Uma parte de mim ama a Deus e tem prazer em Deus, mas uma outra parte parece lutar contra a minha própria mente, subjugando-me, fazendo-me prisioneiro da lei do pecado. Como sou infeliz! Quanta angústia! Como eu posso me livrar dessa parte de mim que desagrada o Deus a quem eu gostaria de amar com todo o meu coração? Alguém já disse que desgraça pouca é bobagem. Então eu quero complicar um pouco mais. O problema de viver uma vida dividida entre a justiça de Deus e a corrupção do pecado é maior do que simplesmente uma questão ética. Tem a ver com a nossa própria salvação. Se o homem tem uma parte que agrada a Deus e outra parte que desagrada a Deus, então o que me impediria de dizer que este homem tem uma parte que é salva e uma parte que é condenada? Poderíamos dizer que a parte que agrada a Deus é a parte do homem que é salva, e a parte que agrada o eu e desagrada a Deus é a parte que é condenada. Esta parte jamais poderia ser salva, porque ela é inimiga de Deus, para usarmos aqui o vocabulário de Paulo. Em Romanos capítulo 8, versos 6 a 8, o apóstolo diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Talvez você pudesse alegar que não está totalmente na carne, que você está em cima do muro, na fronteira entre a santidade e o pecado. Afinal, Deus colocou a justiça dele em você. Mas esse argumento não funciona. Em Romanos 7, o texto em que Paulo coloca com todas as cores esta contradição que existe dentro do coração daquele que recebe a justiça de Deus, as últimas palavras não são palavras de desculpas, de esperanças, menos ainda palavras de vitória. São palavras de derrota. Paulo diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Não parecem palavras de uma pessoa que espera ser salva por Deus. Eu não quero ofender a sua sensibilidade, mas para ser bem franco, me parece que a ideia de Deus, de colocar dentro de nós a sua própria justiça e deixar que essa justiça coexista com o pecado, não me parece uma boa ideia. Se Deus ama o homem pecador e deseja salvá-lo, então eu recomendaria... Olha eu aqui fazendo recomendações a Deus, mas eu espero que vocês entendam que isso é só uma retórica. Bem, eu recomendaria que ele fechasse os olhos para o pecado humano, que ele não se importasse com o pecado, mais ou menos como fazem aqueles pais que veem os filhos fazendo coisas erradas e não tomam nenhuma atitude em favor do sentimento de amor que eles têm pelos seus filhos. O problema é que Deus quer salvar o homem, mas ele também quer condenar o pecado. E agora? A primeira coisa que devemos ter em mente é que a carta aos Romanos não acaba no capítulo 7. Paulo ainda não disse tudo o que tinha para dizer. A conclusão de Paulo a respeito da obra de Deus em nossas vidas não está no capítulo 7, mas no capítulo 8. Nós ainda vamos falar sobre este importantíssimo capítulo. Por hoje, vamos apresentar o argumento geral de Paulo, a solução de Paulo para aquela contradição que existe dentro do coração do crente. Para resumir a solução de Paulo, podemos ler Romanos capítulo 8, versículo 11. Mas antes de ler, eu gostaria de transformar o conteúdo desse versículo em uma proposição. Cristo não pode habitar o coração de uma pessoa sem dominar toda a vida dela. Eu vou repetir: Cristo não pode habitar no coração de uma pessoa sem habitar ou sem dominar toda a vida dela. Cristo, por sua própria natureza, é um rei, um dominador, e ele não pode dividir o seu reinado com ninguém e nada mais, menos ainda com o pecado. Portanto, se Cristo deseja uma pessoa, ele há de querer a pessoa inteira, e não apenas uma parte dela. Mas isso levaria a duas conclusões bastante discutíveis.
A primeira delas é que se Cristo domina a vida inteira e não há lugar para o pecado, então também não há lugar para a carne. O crente seria um ser completamente espiritual. E em segundo lugar, se não há lugar para o pecado e para a carne, também não existiria uma obra da carne. Só existe o fruto do Espírito. Você teria coragem de dizer que não existe obra da carne e que só existe fruto do Espírito? Eu tinha dito que deveríamos ler Romanos capítulo 8, versículo 11. Vamos ler este versículo. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O que esse versículo está dizendo? A primeira coisa que esse versículo está dizendo é que o Espírito de Deus que habita em nós é um espírito de vida. Aonde o Espírito está, está também a vida. Ou podemos dizer que não pode haver nada morto aonde o Espírito está. A prova disso é a própria ressurreição de Jesus. Jesus estava morto, mas de repente o Espírito Santo entrou no túmulo. E quando isso aconteceu, Jesus voltou à vida. Aonde o Espírito está, só pode haver vida, não pode haver morte. Esse é o princípio básico da ação do Espírito Santo. A segunda lição que esse versículo nos ensina é que a habitação de Cristo em nós acontece por meio do Espírito Santo. Rigorosamente falando, não é Cristo que habita em nós, mas o Espírito Santo. Jesus tinha dito em João 14 que ele iria para o Pai e que ele não poderia ficar conosco, mas disse também que nos deixaria na companhia do Espírito Santo. Quando dizemos que Deus nos atribui a sua justiça, estamos dizendo que ele nos dá o seu próprio Espírito. A terceira lição desse versículo é que o Espírito de Deus em nós dá vida ao que está morto em nós, ou seja, ele resgata para Deus aquilo que não é de Deus. Ele converte e transforma o que era a habitação do pecado em templo de justiça. Por sua própria natureza, o pecado é morte, pois então o Espírito ressuscita aquilo que o pecado matou e dá uma nova vida àquilo que o pecado destruiu. Agora eu compreendi Romanos capítulo 11 e vale a pena ler novamente este versículo. Mas antes, vamos ler o versículo anterior. O versículo 10. Paulo disse: Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. De acordo com este versículo, aquela ambiguidade ou aquela contradição de que temos falado nesse estudo acontece exatamente porque Cristo está em nós. Quem não tem Cristo não tem este problema. Agora, quem está em nós é Cristo, através do Espírito Santo, o que não é pouca coisa. Podemos ler o versículo 11 então, que diz: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Ou seja, uma vez que somos possuídos pelo Espírito Santo, que é um espírito de vida, este Espírito vai dominando paulatinamente cada detalhe de nossa vida que não pertence a Deus. O Espírito vai infundindo vida onde não há vida, transformando aquilo que não é de Deus em propriedade exclusiva para Deus, até que toda a vida seja dominada por Ele. A contradição a que Paulo se refere somente existe nos primeiros momentos da habitação do Espírito Santo, porque à medida que caminhamos com o Espírito Santo, ele vai dominando ou vai tomando conta de nossas vidas. Mas é um processo e depende de nossa disciplina de se colocar à disposição de Deus para sermos transformados por Ele. Agora sabemos o que é o fruto do Espírito. Fruto do Espírito é o resultado do processo pelo qual Cristo assume o controle de nossas vidas. De fato, quando recebemos a justiça de Deus em nossas vidas, elas ficam divididas entre o pecado que já habita em nós e a justiça atribuída a nós por Deus. Quando a ação é controlada pela justiça de Deus, nós a chamamos de fruto do Espírito Santo. Quando a ação é controlada pelo eu pecaminoso, ela se chama obra da carne. A boa notícia é que a obra da carne
tem prazo de validade. Ela tende a enfraquecer e a desaparecer à medida que Cristo domina nossas vidas e nos possui por completo. Agora que você já sabe o que é o fruto do Espírito, você deseja esse fruto em sua vida? Se você deixar que Deus controle sua vida e se você andar segundo a obra de Deus em você, agradando a Ele e não a você mesmo, você vai descobrir o que significa andar no Espírito. E suas ações não serão suas de fato, mas serão resultados da obra de Deus em você. Quando isso acontecer, espere a melhor qualidade de vida que se pode ter nesse mundo. Eu espero que você tenha sido abençoado por esta lição. Ainda há algumas coisas que precisamos aprender sobre o fruto do Espírito. Continue comigo e até o nosso próximo vídeo.